eu não queria dar uma espetada, não, mas eu acho que o Flamengo não precisa ser só otimista, não, cara. O Flamengo precisa ser profissional. Não basta ser otimista. E em relação ao currículo do Tite, eu vou dar minha opinião sobre o Tite também, mas me incomoda um pouco quando a justificativa das contratações é baseada no currículo. Eu acho que tem que ser muito além disso. Eu já falei isso algumas vezes. Porque, por exemplo, quando o presidente Rodolfo Landim deu uma entrevista na CNN, Mauro, perguntado se estava feliz com o Sampaoli, menos de um mês antes da queda do Sampaoli, ele falou: estou feliz. E aí a justificativa foi: você tem algum técnico no continente que já treinou por aqui no Brasil, que já treinou no Brasil, perdão, sendo brasileiro ou não, que já concorreu ao prêmio de melhor técnico da FIFA? O Sampaoli tinha concorrido lá atrás, há muitos anos atrás, né, quando eu acho que foi campeão da Copa América com o Chile. Eu acho que o currículo não é justificativo. Você querer engrandecer o Tite falando, pô, o técnico da seleção, ganhou o Mundial de Clubes, Libertadores, aí eu sinto falta de um complemento, tipo assim, e que se encaixa perfeitamente com o nosso pensamento, com o tipo de jogo que a gente quer, com a característica de jogo, com o esquema tático que a gente pretende. Então, enfim, me falta muito isso. É muito eu não lembro agora se foi o André Rocha que falou, eu não me lembro quem falou aqui com a gente. É muito na marca. Qual é o nome que se dá? Lembra que a gente fala aqui algumas vezes? Né? A marca não, quando é famosinho, porque ai, meu Deus. Daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco eu lembro, a galera me lembra aí. Quando é mais. Me fugiu a palavra, cara. Me fugiu a palavra. Quando é mais grife. A grife, obrigado. Isso. É mais pela grife, né? Isso me incomoda. Eu acho até que, tipo assim, não estou criticando a grife. Obrigado, galera. A galera toda me ajudou aí. Eu acho que, tipo assim, por mais que seja importante o currículo, muitas vezes, eu sinto falta de uma fala mais técnica, né? Tudo bem, o Braz não é essa pessoa, né? Tanto que quando o pessoal fala, tem que tirar o Braz, eu acho que nem é questão de tirar o Braz, eu acho que precisava ter um profissional técnico. Por exemplo, se o Braz continuasse como vice-presidente, focado apenas nas contratações, nas conversas, nas renovações, cara, ok. O problema é o vice-presidente de futebol atual ser um tipo de gestor, um tipo de analista técnico. Isso, para mim, e dentro do Flamengo hoje, não vejo ninguém com capacidade. Estou falando em termos de pessoas que estão acima. Porque eu não vou falar ninguém, porque eu não conheço os profissionais do Flamengo que trabalham, por exemplo, na parte de análise de desempenho. De repente, tem profissionais excepcionais, mas que não são ouvidos. Eu não conheço, então eu não posso falar. Porque eu já tive informação que teve, se eu não me engano, foi na época do Paulo Souza, a equipe de análise de desempenho tinha dado outros nomes, né? E o Flamengo bateu o martelo. O Marinho, a mesma coisa. A análise de desempenho falou, cara, não encaixa muito bem. Mas o Flamengo, porque aí vai a grife. O Marinho tinha sido o rei da América e essa foi a justificativa para empurrar o Marinho goela abaixo do Paulo Souza, porque o Paulo Souza falou, a característica no caso, pô, o cara foi rei da América, uma ótima oportunidade de mercado. Enfim, Mauro, eu sinto um pouco falta disso, né? De uma análise... Rogério Ceni também. Na época do Rogério Ceni também tinha isso. Não, a do Rogério, cara, eu vou te falar. Uma das frases que eu achei mais absurdas que eu já ouvi e foi falada com um tom de, tipo assim, de uma coisa ótima. Foi quando o Braz falou, a gente precisou só de 5 minutos para acertar com o Rogério. Como é que você precisa de 5 minutos para acertar com o técnico? Você tem que, no mínimo, conversar umas 3 horas, falar sobre tática, esquema tático, você tem que conversar sobre várias coisas. Nunca se acerta com o técnico em 5 minutos. Nunca. Por mais que ambas as partes queiram, mas tem que conversar. O que o Flamengo quer e o que você quer dar para o Flamengo. Então, enfim. Mas eu sinto falta um pouco disso, Mauro. Mas se você também quiser falar um pouco sobre o que o Braz falou aí sobre o Tite. Então, eu acho extremamente importante o currículo do Tite. E você vai me compreender, Alan. Você também vai compreender, Bruno. Por quê? O Tite é um cara que chega grande ao Flamengo, né? E o elenco do Flamengo é um elenco estrelado. E vamos falar aqui a verdade, com jogadores que estão sentados em sua zona de conforto. Então, é necessário um treinador que mexa com o brio desses atletas, que pelo menos ameace essa acomodação, né? Que eles se sintam desconfortáveis no sentido de que eles têm que mostrar alguma coisa a mais, caso contrário, eles podem perder a titularidade ou até mesmo manter a condição de reserva, como é o caso do Gabriel Barbosa. E no futebol brasileiro, né, o futebol brasileiro, principalmente,
dá muita importância a essa questão de seleção e de Copa do Mundo. O Brasil dá uma importância absurda para a Copa do Mundo. Não que a Copa do Mundo não tenha que ter importância, mas que, se a gente for analisar a trajetória, por exemplo, de técnicos europeus, tem técnico que é de ponta e que ele nunca cogitou assumir uma seleção, né? Inclusive, lá eles têm esse pensamento, né? Que ser técnico de clube é diferente de ser técnico de seleção, Alan. Não, eu falo muito isso, né? A questão de seleção para técnico só é muito valorizada no Brasil. Os técnicos daqui, eles almejam seleção como ápice da carreira. Na Europa não é. Os grandes técnicos não há. Para os grandes técnicos, o ápice da carreira é ganhar Champions, principalmente a Champions, né? Botar títulos no currículo, treinar o Real Madrid, o Barcelona. Apesar que eu tenho dúvida, né? Eu, por exemplo, cara, eu amo o Brasil. Tenho orgulho de ser brasileiro. Mas se eu fosse técnico e te recebesse um convite da seleção brasileira do Real Madrid, eu iria para o Real Madrid muito fácil. Mas eu acho que grande parte dos técnicos brasileiros não. Ali. Então, realmente, aqui é o único lugar que se dá uma importância muito grande para o técnico. Mas isso também pode ser positivo, né, Mauro? Porque o Tite chega com tamanho para esse elenco do Flamengo, né, que muitas vezes é mimado e tudo, mas chega com tamanho que talvez seja respeitado, né? Exatamente. Ou seja, o seu currículo, embora concorde com você, isso por si só não pode ser, né, uma baliza para você contratar o profissional, mas eu acho que é importante também você analisar a vida pregressa, a carreira do profissional, porque ele vai poder se impor pelo que ele já conquistou, pelo que ele já disputou, pelos cargos, né, que ele já ocupou, ele pode se impor a esse elenco. Ele chega com um tamanho, com uma bagagem em que ele pode impor o seu respeito. Eu acho que isso é importante.